Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava teus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curavam cego, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Querido Pai Celestial, que em Tua infinita misericórdia o Senhor possa nos envolver no Teu santo amor, nos transmitindo a paz e o equilíbrio que tanto almejamos para conseguir discernir o certo e o errado, corrigindo assim cada vez mais as nossas ações. Desejamos tantas coisas, tanto as materiais quanto as espirituais, mas que possamos ser comedidos naquilo que com sacrifício estamos conseguindo conquistar. Sabemos que o Senhor nos ama, que possamos nos revertir com a capa da conformação, da resignação, que com certeza descobriremos um pouco de paz. Se a experiência em que estamos sendo agora provado não se enquadra nos padrões que o nosso ser classifica como ideais, que possamos procurar adquirir um pouco mais de conhecimento edificantes e assim descobriremos encantos desconhecidos no hoje que vivemos. Que possamos nos libertar dos sentimentos do ódio, do orgulho, do egoísmo. Essa erva daninha que tantos anseios, tantas vidas são destruídas quando são alimentados. Que possamos lembrar dos vossos ensinamentos, que quando estava na cruz, pediu ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Perdão, Senhor, que hoje possamos procurar fazer diferente, que possamos amar mais, perdoar mais. Pai, perdoa-nos, porque ainda continuamos a errar. E obrigada, Senhor, por nos amar exatamente como somos. Que assim seja, Senhor.
Meus irmãos, boa noite. A nossa leitura dessa noite está em Marcos, capítulo 10, versículo 23 ao 27. E olhando Jesus em derredor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras. Mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difícil é entrar no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: Quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para ele, disse: Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Que assim seja. E Deus está sempre nos mostrando o caminho para que nós possamos seguir. O homem de ciência e de espírito segundo o mundo tem geralmente tão alta consideração de si mesmo, de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Então, esses homens, tem pessoas que duvidam da presença de Deus, tem pessoas que brincam com a presença de Deus, que fazem piadas com Deus, com o nome de Deus. Sabemos que Deus é misericordioso, e como foi falado na oração, né? Jesus, no momento dele lá, final, ele pediu a Deus que perdoássemos nós, porque nós não saberíamos o que estávamos fazendo. Mas eu pergunto, será que ainda não sabemos? Negar a Deus, será que nós não sabemos que não existe nada acima do homem? Nada que vá realmente dar ao homem um poder que não seja o Deus poderoso, que não seja o nosso Pai, Senhor Jeová. Não existe ninguém que vai nos guiar na nossa vida que não seja Ele. Se recusa a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de suas capacidades, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima do qual não pode se colocar. Então, o homem, ele fica revoltado. Quando se fala de que Deus o quê? Foi Deus que fez isso, não fui eu que fiz. Eu já presenciei muitas falas dessas. E isso é muito triste. É muito triste saber que o homem ainda se coloca como todo-poderoso em muitas situações da vida. Porque quando ele realmente cair em si, que nada que ele tem tanto valor, ele vai realmente estar cometendo situações, cometendo erros na sua vida, e não vai ter aonde se agarrar, porque ele não confia. E o umbral está cheio de pessoas assim. Nós sabemos disso. Muitos espíritos sofredores que aqui conviveram, que tinham uma posição grande, nós vemos os irmãos espirituais, nos trazem muitas histórias dessas, de pessoas, de espíritos que aqui viveram, que tiveram uma grande condição, mas que quando passaram para o outro lado, realmente, viram que nada disso é importante. Que nada do que tinha aqui conseguiu elevá-los lá do outro lado. Aí se tem uma revolta muito grande com Deus, uma revolta desleal, claro, né? Nenhum de nós, em qualquer situação da nossa vida, podemos nos revoltar contra Deus, porque sabemos que se estamos passando por dificuldades, nós temos responsabilidade. Temos responsabilidades nas nossas dores. Temos responsabilidades nas nossas aflições. E nós já vimos, como lá no capítulo 5 falou, que as nossas dívidas, as nossas dores, aquilo que nossas provas, nossas expiações, ou elas estão nessa vida, ou elas estão fora dessa vida, nas vidas pretéritas. E como sabemos
Como mesmo já falamos, que Deus é misericordioso, Ele é justo e Ele não iria cobrar de nenhum de nós aquilo que nós não devemos. O que Ele me pedir, a conta que Ele me pedir, quando eu tiver que prestar conta dos meus talentos para Ele, é porque realmente eu usei. Então, não podemos, nós temos que ter a nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser uma fé empolgante, inabalável. Precisamos trabalhar essa fé em nós, porque só ela que vai nos elevar. Só a nossa fé que vai ser nosso sustentáculo aqui. Deus que é justo não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis sem os igualar. Ninguém é admitido sem a simplicidade do coração. Então, nós sabemos que para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos trabalhar essa palavra, a simplicidade, a humildade. E essa palavra não é uma palavra assim muito trabalhada, muito vista por aí. Ela é pouco, porque ela exige muito de nós. Nós temos que, para a gente ter realmente essa humildade, nós precisamos fazer uma grande reforma, uma grande faxina no nosso interior para poder estarmos absorvendo esse sentimento, está despertando esse sentimento em nós. É necessário que trabalhemos esse sentimento da humildade, que estejamos observando as nossas ações, as nossas palavras, os nossos gestos, que possamos estar realmente fazendo uma viagem no nosso interior para descobrir qual é a melhor forma para colocar esse sentimento, para que esse sentimento venha à tona, para que a gente possa estar realmente fazendo jus, galgando o nosso degrau da nossa evolução na escala para adentrarmos o reino dos céus. Esse reino tão sonhado, tão desejado, mas que ainda temos que trabalhar muito para ele, para conseguir esse reino. Trabalhar em nós. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximando de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou no meio dele e lhe disse: eu vos digo em verdade que se vós não vos converteis e que não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. O maior é aquele que adquiriu, a humildade. Então, todo aquele que tiver a simplicidade do coração, a humildade, esse realmente estará galgando esse degrau, estará realmente adentrando o reino dos céus, porque essa é a condição que Jesus falou, é a pobreza de espírito. A pobreza que ele fala é essa humildade. E a gente vê tantos homens, que passaram, tantas pessoas que passaram por aqui com a sua grande humildade. A gente vê Gandhi, são os verdadeiros humildes. Gandhi, o Chico Xavier, a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que tiveram já trabalhado esses sentimentos da humildade, de não querer realmente estar nessa competição do mundo, porque o mundo é uma competição. A gente vê que as pessoas elas querem um poder muito grande aqui na Terra. Elas querem um destaque, elas querem um reconhecimento, e muitas vezes passam por cima do outro, cometem
muitas falhas para poder adquirir esse poder, para adquirir esse destaque na vida aqui material. E se esquecendo de que, em algum momento, quando Deus assim desejar, irá chamá-lo. E quando Deus chamar, nada do que está aqui irá. Vai ser de uma hora para o outro. Eu lembro muito da questão do celeiro, né? Daquele senhor que juntou, encheu os celeiros deles de comida. E depois que ele encheu os celeiros, ele falou, agora eu já posso descansar, meus celeiros estão cheios. E veio a morte e o levou. Por quê? Porque não depende da gente estar aqui. Depende de Deus. E o que eu fiz? O que ficou com aquele celeiro? Quantas brigas a gente vê, quantas pessoas, quantas heranças a gente passa às vezes na rua, né? A gente vê aquelas casas antigas, tudo sendo destruído. A gente, meu Deus, o que aconteceu aqui? Por causa de quê? São casas que estão em herança, e que uns brigam daqui, outro briga dali, e aquela pessoa se foi. Ou está, né? Ou conseguiu estar em um lugar tranquilo, ou não, ou está em aflição. Então, sabemos que nós não temos nada nesse mundo. Nesse mundo, nada nos pertence. Tudo é um empréstimo de Deus. Tudo que nós temos na vida é um empréstimo. O nosso corpo é um empréstimo. A nossa família é um empréstimo. Aquilo que nós adquirimos é um empréstimo. E se estamos aqui em condições de ter alguma coisa material, uma condição de intelectual maior, vamos começar a pensar, por que será que eu tenho isso? Será que isso é só para mim? Não tem um objetivo por trás disso? Tem. Nada que nós temos é só para nós. Temos que lembrar que é um empréstimo. E vai chegar um momento que nós iremos ter que devolver esses empréstimos. Que essas coisas que nós adquirimos aqui, elas vão chegar ali perto do túmulo. Não vai nem chegar no túmulo, tá? Mas vamos deixar. Ela vai chegar no portal e elas vão ficar aqui. Essa bagagem, o emissário vai falar, essa bagagem você não pode levar. E aí vem aquele choro, aí vem aquele desespero. Por quê? Porque não se construiu verdadeiramente a ponte. Porque nós vamos atravessar essa ponte. E precisamos levar conosco aquilo que realmente é eterno. Não podemos colocar as nossas forças nas coisas perecíveis. Não podemos perder tempo com bobagens. Nenhum de nós sabe quando estaremos partindo daqui. Então é importante que façamos reflexões sobre a nossa estadia aqui, que possamos estar realmente checando os nossos sentimentos para entendermos o que é que precisamos estar renovando em nós. O que é que precisamos buscar? O que é que nós já temos construído dentro de nós? Se fôssemos hoje, o que seríamos cobrado do outro lado? Quando os emissários chegar para nós, o que ele iria nos cobrar que nós deixamos de fazer? Isso é importante. São coisas importantes de se fazer. Então, todo aquele que se eleva será rebaixado. E aquele que é o maior aqui na Terra, quando chegar lá, vai ser o menor. Conhecemos a história do rico e Lázaro. Lázaro era um mendigo que vivia cheio de chagas. E os cachorros lambendo, comendo as farelinhas que caíam da mesa do rico. E quando partiu para o outro lado, o que nós vemos? Nós estamos vendo nesse livro, E a Vida Continua, que nós temos muita coisa, precisamos correr muito,
Porque o que nós pensamos que nós somos merecedores aqui, que nós somos injustiçados, quando a gente vira, atravessa a ponte, que a gente chega, a gente vai ver que realmente nós não éramos tão inocentes assim. Por isso que os irmãos espirituais, nosso mentor Paulo Tasso, mentor amado, querido, ele nos fala, aqui ninguém é inocente. Se estamos passando pelas nossas dores, não vamos blasfemar, não vamos nos revoltar. Vamos pegar a nossa cruz e andar, porque é por isso que nós estamos aqui. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. E ele lhe disse, que quereis? Ordenai, disse ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu, vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? E eles lhe disseram, nós o podemos. E ele lhe respondeu, é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceber. Mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, de Tiago e de João, foi lá pedir a ele para poder que João, os seus discípulos, Jesus, que um ficasse, quer dizer, foi pedir a ele que tivesse uma mordomia, uma condição melhor do que os outros, né? Que um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. Por quê? Porque Jesus, quando falava, né, o meu reino, quando Jesus falava do reino deles, eles achavam que Jesus estava falando do reino aqui terreno. Então, ela foi pedir, bom, se é um reino, né? Então, que meu filho sente um à sua direita e outro à sua esquerda, que quando você chegar lá no seu reino, lembre dos meus 2 filhos. E ele falou, realmente, ele vai conseguir beber o que eu vou beber? Porque o cálice de Jesus foi um cálice muito pesado. Ele falou, Pai, afaste de mim esse cálice, mas contudo que faça a sua vontade. E muitas pessoas não entendiam isso dessa forma. Então, precisamos saber o que nós estamos pedindo. Sabendo o que estamos pedindo a Deus. Buscai e achareis. Batei e vos será aberta a porta. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição, e aqueles lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhe propôs esta parábola, dizendo, quando fordes convidados para bodas, não tomeis nela o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer, dai vosso lugar a este que estejais diminuído em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier vos diga, meu amigo, subi mais alto, e então isso será um motivo de glória diante daquele que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então, Jesus aqui conta uma parábola, para que nós não nos coloquemos como as coisas mais importantes, nos lugares mais importantes. E ele ilustra usando uma festa onde as pessoas chegam para que não sentemos lá no primeiro lugar, no lugar de destaque daquela festa. Estejamos na humildade de sentar lá atrás, para que quando o dono da festa chegar, que olhe a nossa humildade, que compreenda o porquê que nós estamos lá atrás e nos convida para o banquete, para sentar num lugar de destaque.
E essa máxima são as consequências do princípio de humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade, prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infabilidade. Então, quando fala aqui de se humilhar, não está falando que você tem que se... não é isso que Jesus quer, que você se humilhe desse jeito. Ele quer que você tenha o seu coração puro, que você tenha esse sentimento de humildade. E quantas brigas a gente vê por aí no trânsito, em outros lugares, porque um começa e o outro quer acompanhar. Que um não sabe cessar, um não sabe se calar naquele momento da ira e começam as disputas, né? Mistério de oculto aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse essas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito. Então, por que Jesus revelou muita coisa? Por que muitos ficaram sem compreender o porquê que Jesus estava aqui na Terra? Por que isso? Porque muitos não compreendiam devido ao seu orgulho, a sua vaidade, não querer entender, não querer se rebaixar, não querer dar glória a Deus. Então, Jesus, quando fala essa passagem aqui, ele está realmente nos colocando isso aí. Né? Por que Deus ocultou a eles? Por que perguntaram, quando os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava por parábola? Ele falou que ele falava por parábola, porque aqueles que tinham ouvido de ouvir, que ouvisse. Aqueles que tinham olhos de ver, que visse. Então, nem todos compreenderam naquela época devido aos seus orgulhos, devido a não estar preparado. E hoje, mais de 2000 anos se passaram e ainda estamos aqui, sem compreender muita coisa. Estou repetindo velhas lições. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechado. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não acaso na mão que atinge o seu orgulho. Então, por que eles não compreendem? Por que Deus não vai lá e não abre os olhos dele? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Precisamos estar indo, precisamos vir e ir. Nós temos essa liberdade. Então, Deus está nos respeitando isso em nós. Mas esse nosso livre-arbítrio, que nós não sabemos usar, é o que vai estar nos prendendo aqui. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se pergunte o que diriam se o último dos seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita a deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem, com humildade, e não aquele que crê mais do que ele. Então, Deus respeita, Deus nos respeita, respeita a nossa posição, respeita a nossa ignorância, ele respeita o nosso tempo. Mas nós que temos que ter esse cuidado, nós que precisamos estar buscando a condição da elevação.
Deus disse a. Não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida. Ele poderia, mas então, onde estaria seu método? E, aliás, do que isso serviria? Então, as pessoas pensam assim, quando as pessoas adoecem, a gente vê muitas pessoas chegam e falam assim, mas por que o irmão falou que eu tinha uma doença, eu não estou dentro da casa? Por que acontece dessa forma? Por que isso é assim? Por que eu não sei disso? Por que ninguém me falou? Então, aqui está falando, porque Deus, ele realmente, ele não, qual o mérito que nós teríamos se nós não passássemos pelas nossas dores? Onde estaria a nossa elevação? Como que nós iríamos crescer se Deus tivesse realmente, se os irmãos espirituais tirassem todas as nossas dores, tirassem todas a nossa forma de caminhar, como que nós iríamos estar espiando? Se eles estivessem o tempo todo nos avisando, cuidado que ali na frente tem um buraco, ali na frente tem uma escada, ali tem uma pedra, e a gente não pode se colocar dessa forma. Nós não podemos achar, porque nós somos espíritas, que nós temos uma condição privilegiada. Não. Porque nós temos contato com os espíritos, deveriam nos avisar que aconteceu alguma coisa. Claro que não. Nós somos seres, somos indivíduos, endividados, que precisamos passar por aqui com as nossas provas. O que nós temos que fazer? Pedir todos os dias. Pedir a Deus que nos dê força, que nos fortaleça, que nos dê luz, sabedoria, para que nós possamos estar dia após dia, passando por nossos momentos, pelas nossas provas, que possamos não cair em tentação, não possamos, porque para escorregar é daqui para ali. Escorregamos com muita facilidade. Então, o que nós temos que estar pedindo a Deus é isso. Porque Jesus, tem uma passagem linda que eu acho, que ele diz que ele bate a nossa porta. Se nós deixarmos a porta, abrirmos a porta para ele, ele vai entrar na nossa casa. Se nós o convidarmos, ele vai entrar. Então, ele bate a nossa porta sempre. Precisamos deixar a porta aberta. Bata a minha porta com fé, que ela se abrirá. E é isso que nós temos que fazer. Bater a porta com fé de Jesus não é bater a porta com fé, não é bater e dizer a ele o que você quer. É bater a porta dele, pedir ajuda e esperar para saber qual é o tipo de ajuda que ele vai te dar. Né? O que ele vai estar te dando naquele momento? Qual é o fortalecimento daquele momento? Quando a gente põe o nome de alguém na oração, o que ele traz para aquela pessoa naquele momento? Ele traz força, bálsamos salutares. Ele envia os seus eleitos na terra. Ele cuida de cada um de nós. Então, precisamos nos colocar como dependentes de Deus. Miseráveis quando estamos longe dele. Porque aquele que se coloca na condição da dependência de Deus, o que é se colocar na dependência de Deus? É saber que não existe nada nem ninguém acima de nós que não seja Deus. Que não existe nada no mundo que vá substituir essa presença em nossa vida. Então, isso aí, nós temos que ter essa dependência. Nós temos que estar buscando. Deixar a nossa porta aberta para que Jesus possa estar entrando e fazendo ali dentro o seu trabalho. Trabalhar o nosso coração. Para que nós tenhamos coragem de estar buscando. Instrução dos Espíritos. O orgulho é a humildade.
Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Olha só, a humildade é uma virtude, mas ela está esquecida. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridoso para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vós adornais de virtude que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. A humildade de Jesus. Então, como que nós vamos olhar para o nosso próximo? Qual é o sentimento quando nós fazemos assim, quando nós olhamos para aquela pessoa que está ali na rua, que está necessitado? Eu passo ali por eles. Qual é o sentimento que eu vou desprender para ele naquele momento? O meu olhar para ele está dizendo o quê? Está dizendo que você está tendo misericórdia dele? Ou você está estendendo a mão para ele e mostrando para ele que você tem uma condição maior? Então, aqui está nos chamando a atenção para isso. Porque o orgulho, ela é uma vestimenta, ele é uma deformidade do nosso espírito. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a dos pobres. Ele crê que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Então, quantas pessoas aí se revoltam mesmo, quantas pessoas cometem suicídio, quando perdem as suas riquezas, as suas condições, quantas pessoas vivem na sua tristeza, quantas pessoas, porque não conhecem Deus e se acham todo-poderoso. Quantas pessoas a gente vê que se acha capaz de tudo? Eu consegui isso, dificilmente a gente vê aquelas pessoas que são soberbas, dificilmente não. Você não vê elas colocarem para Cristo, colocar na mão de Deus a responsabilidade das suas conquistas aqui na Terra. É sempre eu conquistei com o meu trabalho, com o meu esforço, mas nós não conquistamos nada sozinhos. Precisamos de Deus. Ó rico, enquanto dorme sobre teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabe que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? Quantas pessoas estão passando fome, enquanto muitas comidas sobram na mesa do rico? Quantas pessoas estão sem teto, estão na rua? Quantas pessoas, essa semana passada, me falando desse frio, que a gente soube que desencarnaram alguns irmãos nossos, moradores de rua de São Paulo, pelo frio. Aí a gente fala, coitado, nós precisamos ter um olhar. Precisamos saber, agradecer, sermos gratos a Deus também. E saber que nós estamos protegidos, mas que o que Deus te deu, você tem que procurar também estender até seus irmãos. Temos que saber dessa responsabilidade nossa. Que dizes eu, descendente de um sangue nobre, quando da terra seria igual a esse miserável esfarrapado?
A gente já parou para analisar que aquele irmão nosso que está na rua, ele é igualzinho a nós? Ele tem todas as necessidades nossas? Necessidade do sono, necessidade da moradia, necessidade da alimentação. Já paramos para ver isso? Que aquele irmão nosso que está lá, ele é feito exatamente igual a nós? Há pouco tempo, acho que o Tiago postou aquele vídeo que ele posta todo dia nos missionários, e tem uma parte que eu acho que foi o Tiago, sim, postou, acho que foi ali no missionário mesmo que eu vi, que ele fala, que Haroldo Dutra fala da questão da dor. A dor, ela é igual. A mesma dor que eu sinto quando eu me corto, a mesma dor que eu sinto quando eu estou com fome, o nosso irmão da rua sente. A mesma dor que eu sinto quando eu perco um filho, meu irmão lá, que mora lá naquele casebrezinho, ele também sente. A dor, ela é a mesma para todo mundo. Ela não tem diferença da dor. Então, a gente precisa estar atento para as necessidades do outro. Precisamos estar trabalhando esse nosso sentimento de saber que tudo que eu sinto, o meu irmão também. O orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesses mais baixo que o último de vossos criados. Nós já paramos para analisar o que nós fomos na vida passada? Nós já paramos para nos perguntar se nós lá no passado, o que nós fomos lá atrás? Será que nós fomos eternamente assim? Ou será que nós fomos em uma condição inferior e hoje estamos numa condição melhor? Nós já paramos para analisar por que nós temos o que nós temos? Por que eu tenho uma cama? Por que eu tenho uma casa? O que eu posso estar fazendo para auxiliar o meu irmão? Já paramos para agradecer a Deus? Isso é importante. Muito importante que a gente faça essa avaliação. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxortar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, o homem, se Deus vos concedeste essa graça, talvez o renegareis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez os fariseus os faria se recomeçar o caminho do Gólgota. Talvez se Jesus viesse aqui de novo, nós iríamos agir da mesma forma. Porque ele diz que nós somos, talvez, fariseu moderno. Então, quantas vezes nós temos que estar diante do Evangelho? Quantas vezes nós temos que estar lendo? Quantas vezes nós temos que estar ouvindo as pessoas falarem? Quantas vezes nós vamos estar com nossos ouvidos ainda fechados para essas verdades? Quando Moisés foi sobre o Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizeste um Deus ao vosso gosto. Então, o que está falando? Que Moisés, quando subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, ele ficou lá recebendo os mandamentos, e o povo, que ele guiava, eles fizeram um bezerro de ouro, porque Moisés saiu, estou sem ninguém, vamos adorar qualquer coisa.
e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Moisés chegou e ficou muito entristecido, porque ele já conhecia Deus, eles foram tirados do Egito, e estava aquele povo ali, os hebreus, né? Então, o que aconteceu? Eles adoraram os falsos deuses. Então, está falando, e nós hoje? Será que nós não estamos agindo igual aquele povo daquele tempo? Será que nós não estamos ainda, diante de tudo que nós sabemos, usando um Deus por conveniência? Porque a gente vê muitos aí, adulterando o evangelho do Senhor devido às suas conveniências. E não podemos agir dessa forma. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites, bem estreitos no mundo em que habitais, mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus em seu desígnio vos fez nascer para disso vos envaidecerdes, é que ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual poder desenvolver. Então, nós temos que saber que se nós estamos aqui, se nós temos alguma responsabilidade, se nós temos alguma condição, nós temos responsabilidade com o outro. E o que nós temos não é para nós exatamente. Então, que a gente faça jus todo o alimento espiritual que nós temos recebido, todas as orientações que nós temos recebido até hoje, que nós possamos estar colocando em prática verdadeiramente os ensinamentos que nós recebemos, esse manancial de informação que todos os dias recebemos, que o Evangelho está aqui, que a Bíblia, ela está aqui, que nós temos aonde buscar. Antigamente, os cristãos da época de Jesus, lá, eles eram jogados num circo para serem comidos. Ser cristão naquela época era assim. Hoje é tão fácil, temos tudo direitinho, tudo já preparado para nós. Basta que nós coloquemos em movimento a nossa vontade de mudança. Porque depende de nós que essa mudança aconteça. Cada um de nós é responsável por si. E se eu mudo aquele que está ao meu lado. Eu sou responsável pela minha mudança. Mas a minha mudança vai me trazer muitos bônus. Vai trazer muita condição para aquele que está do meu lado. Porque eu vou me tornar uma pessoa melhor. Então, que nós realmente estejamos avaliando o Evangelho, essa bem-aventurança que Jesus deixou para nós, bem-aventurados os pobres de espírito, e que façamos uma avaliação profunda, levando em consideração que Jesus não está falando, quando ele deixou para nós, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está recriminando nenhuma condição que nós temos. Nenhuma condição. Se temos alguma condição econômica, se temos realmente uma condição intelectual maior, Jesus, ele não está recriminando isso em nenhum de nós, pelo contrário. Mas que ele quer realmente é que nós façamos essa mexida no nosso interior, aramos a terra do nosso coração para que a semente germine, a semente do amor dele, do evangelho dele. É isso que ele quer de nós. Quando fala de sentimentos, quando fala de posses, é a posse dos sentimentos mais puro. Porque ele espera que nós desejemos
realmente adentrar o reino dele. Imagina a alegria que Deus tem em acolher os seus filhos em seu reino, quando nós assim tivermos o merecimento, porque ele é justo. Ele vai nos dar exatamente aquilo que nós conquistamos. Então vamos fazer as nossas conquistas ainda enquanto estamos aqui com essa oportunidade. Bom, ficamos todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos chamar o hino e depois a oração de Marinês. E obrigada a todos vocês por mais esse encontro nosso. Obrigada aos irmãos espirituais, obrigado ao nosso Pai, Senhor Jeová, nosso irmão Jesus Cristo, por nos mantermos assim, nessa conexão. Amo todos vocês. Beijos. Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de doutor a tecelão, entre becos e celas. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, que a cada dia se abria para a luz. E assim, Pai de misericórdia e amor incondicional, somos eternamente gratos pelo presente que nos destes, permitindo a vinda do nosso querido irmão maior aqui na Terra. Apesar de todos os nossos erros, é Jesus que toca a nossa sensibilidade. É Jesus que consegue nos transformar, modificar os nossos sentimentos para melhor, com a graça de Deus. Hoje, já não conseguimos passar um dia sem conversar com o nosso irmão Jesus, contar as nossas conquistas e assim agradecê-lo, contar os nossos anseios e assim pedir discernimento, contar os nossos malfeitos que infelizmente ainda acontece, e pedimos para que Ele puxe a nossa orelha e assim nos fazer lembrar que tudo o que fazemos
irá retornar para nós mesmos. Obrigada, querido Jesus, por não desistir de nós e por esse amor tão intenso que nos faz mergulhar em teus braços. Temos a certeza, Senhor, que estamos no caminho certo, com a tua presença, com a tua proteção. Temos a certeza disso, que a tua paz e o teu amor esteja e permaneça conosco. Obrigada, Senhor. Te pedimos humildemente que nos ampare e nos proteja em mais essa noite, conduzindo assim o nosso espírito para que o descanso do nosso corpo seja bem aproveitado, que possamos exercitar cada vez mais o respeito a tudo e a todos, que a sua misericórdia envolva todos nós. Que assim seja, Senhor.